bem-vindos ao telejornal Tecnologias ao Minuto. O telejornal que vos traz as mais recentes e inovadoras notícias acerca de tecnologia. No programa de hoje, iremos abordar o tema de eye tracking. O eye tracking, ou rastreamento ocular, é uma técnica para medir onde e como os olhos se movem. Este método permite analisar os pontos de fixação do olhar e os movimentos oculares de uma pessoa ao observar um determinado estímulo, como um ecrã ou uma imagem. O funcionamento do eye tracking baseia-se em câmaras e sensores de infravermelhos que captam os reflexos da córnea e da pupila. Através de um processo de calibração, o sistema consegue transformar esses reflexos em coordenadas visuais, ou seja, identificar com precisão para onde a pessoa está a olhar. Existem vários tipos de movimentos oculares registados. Fixações, quando o olhar permanece estático num ponto. Sacadas, movimentos rápidos entre duas fixações. Acompanhamento suave ou smooth pursuit, quando os olhos seguem um objeto em movimento. E microsacadas, pequenos movimentos involuntários durante uma fixação. O eye tracking é usado em várias áreas. Investigação científica, especialmente nas neurociências e na psicologia. Marketing e design, para estudar a atenção do consumidor. Tecnologia assistiva, permitindo que pessoas com limitações físicas controlem dispositivos com o olhar. Medicina, nomeadamente na detecção precoce de distúrbios como autismo ou dislexia. Os dados recolhidos podem ser representados através de mapas de calor, também chamados heatmaps, que mostram as zonas mais observadas, ou por mapas de saliência, que indicam as áreas que mais atraem o olhar. Apesar das suas muitas vantagens, como ser uma técnica não invasiva e bastante informativa, o eye tracking também apresenta algumas limitações, nomeadamente a necessidade de calibração precisa e a possível perda de fiabilidade em certos contextos. Hoje vamos conhecer uma tecnologia que está a transformar a forma como interagimos com o mundo digital. O Tobii Eye Tracker 5. Este pequeno dispositivo, discreto mas poderoso, promete elevar a imersão nos videojogos e abrir novas possibilidades na análise do comportamento virtual. O Tobii Eye Tracker 5 é um sensor que se coloca na base do monitor e que capta em tempo real os movimentos dos olhos e da cabeça do utilizador. A instalação é simples. Basta descarregar a aplicação oficial, seguir os passos de calibração e estar pronto a usar. O objetivo? Garantir que o movimento captado corresponde com precisão ao olhar do utilizador. Nos jogos, o impacto é imediato. Títulos como Star Citizen e Shadow of the Tomb Raider tornam-se mais envolventes, pois o jogador pode explorar ambientes 3D apenas com o movimento dos olhos e da cabeça. Sem necessidade de ratos ou cliques, o olhar torna-se um novo comando. Uma revolução para simuladores e experiências de exploração. Mas o Tobii Eye Tracker vai além do gaming. É uma ferramenta valiosa para estudos de atenção visual, permitindo comparar padrões de decisão e navegação. Com o Tobii Eye Tracker 5, entramos numa nova era de interação digital. Seja para jogar, estudar ou navegar, esta tecnologia aproxima-nos de uma experiência mais natural, intuitiva e imersiva. Tudo com o simples movimento dos olhos. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à previsão, não do tempo, mas sim da visibilidade visual impacto publicitário. Hoje vamos analisar os fenómenos visuais por detrás de posters promocionais, com foco especial na escolha dos ângulos, que, tal como o vento, podem parecer subtis, mas têm um impacto tremendo. Vamos começar com este póster, bem conhecido, Toy Story 3. Ângulo central, frontal e ligeiramente de baixo para cima, cria destaque e transmite liderança e protagonismo, coloca Woody como foco visual principal. Ângulos laterais, 26 graus, 30 graus, 45 graus e 55 graus aproximadamente. Criam profundidade e dinamismo no póster. Ajudam a indicar o grau de importância de cada personagem. Guiam o olhar do espectador de forma natural para o centro. Isso mesmo, agora uma lata de Pepsi mascarada de Coca-Cola, numa clara alusão ao Halloween. "We wish you a scary Halloween", diz o anúncio.
Ângulo principal 10 graus, formado pelas duas linhas que guiam o olhar para o centro da imagem. Cria uma sensação de abertura e equilíbrio visual, direcionada a atenção do espectador para o ponto focal. Ângulos secundários simulam um efeito de palco, onde o centro, a lata, está iluminado e em destaque. Ajudam a criar profundidade e enquadramento simétrico, aumentando o impacto visual. Vamos passar ao anúncio do perfume J'adore Enjoy da Dior. Vamos descobrir como a posição dos elementos e os ângulos utilizados funcionam quase como uma brisa invisível que guia o olhar do espectador, sem que este se aperceba. Ângulo do tronco da modelo, 70 graus. Cria uma sensação de leveza em movimento, direcionada ao olhar para cima, conferindo dinamismo. Ângulo do braço levantado, aproximadamente 40 graus. Aponta discretamente para o nome do perfume. Sugere entusiasmo, liberdade e prazer. Ângulo do pescoço e rosto, inclinados para trás, aproximadamente 110 graus. Transmite entrega e êxtase. Reforça a ideia de envolvimento emocional com o produto. Agora, um cartaz publicitário antigo do produto Coração. Ângulo frontal do produto mostra o produto de frente de forma clara e direta. Objetivo: destacar a marca e tornar o produto reconhecível de imediato. Ângulo de perspectiva da mão. A mão aparece em destaque a agarrar o produto. O objetivo: criar uma sensação de movimento e desejo, como se o espectador estivesse prestes a usá-lo. Contraluz com silhueta ao fundo. Um fundo escuro destaca os elementos principais, a lata e a mão. Objetivo: criar contraste e atrair o olhar para o centro da imagem. E agora vamos fazer uma pausa para um curto intervalo. Até já! Quer analisar o olhar dos seus utilizadores? Na área da comunicação multimédia, os eye trackers são a chave para decifrar comportamentos visuais e melhorar a experiência dos seus clientes. Começamos com o Tobii Eye Tracker 5. Simples, acessível, poderoso. Por apenas 279€, este dispositivo plug and play é perfeito para testes de usabilidade, heatmaps e interações com websites e apps. Fácil de instalar, compatível com vários softwares. Ideal para quem quer resultados sem complicações. Procura mais liberdade? O GazePoint GP3 oferece personalização total por cerca de 900€. Ótimo para estudos de marketing e design de interfaces. Com API aberta e software próprio, é uma solução flexível, embora menos robusta em condições de luz difíceis. E para profissionais exigentes, apresentamos o Tobii Profusion, com um preço que varia entre os 12 e 28.000€, consoante a configuração. Oferece uma taxa de amostragem até 250 Hz. É o topo de gama para estudos científicos e análises avançadas de movimento ocular. Potente, preciso e para quem sabe exatamente o que procura. A nossa recomendação? O Tobii Eye Tracker 5 é a escolha certa para a sua empresa. Custo baixo, instalação fácil, resultados fiáveis. Tudo o que precisa para começar a explorar a atenção do seu público com impacto. Transforme dados visuais em decisões inteligentes. Escolha o Eye Tracker certo. Escolha Tobii Eye Tracker 5. Estamos de volta e continuamos o nosso programa com uma investigação sobre o uso de eye tracking que surge para perceber o comportamento de leitura de pessoas mais velhas em ecrãs de computador. Esta investigação visa ajudar estes leitores a perceber que dificuldades têm e que soluções seriam possíveis para tentar melhorar a sua experiência de leitura.
Como forma de auxiliar a sua pesquisa, este laboratório de investigação do comportamento ocular analisou pessoas mais novas para ter um meio de comparação entre ambos e perceber as diferenças que existem entre estes dois grupos. À medida que vamos envelhecendo, a nossa memória tem dificuldade em reter ideias e a juntá-las num curto espaço de tempo. Deste modo, leitores mais velhos têm tendência para reler certas passagens ou a demorar mais tempo a reter certas palavras. Um dos objetivos do estudo é tentar perceber onde é que seria possível fazer alterações de forma a auxiliar a retenção do conteúdo por parte dos leitores. Através do eye tracking, conseguem perceber pontos de fixação, lugares onde o utilizador demorou mais tempo e captar a quantidade de tempo que passou nessa mesma fixação. Este equipamento pretende analisar e averiguar o comportamento ocular dos indivíduos que o estão a utilizar, algo que está diretamente ligado ao seu comportamento mental e cognitivo. Este método pode ser utilizado não só para compreender que tipo de aparência visual mais agrada às pessoas, mas também pode ser utilizado para perceber o próprio processo mental que as pessoas fazem quando se deparam com certa informação. No caso deste estudo, foi utilizado para tentar melhorar a acessibilidade de leitura em ecrãs, de forma a acomodar pessoas mais velhas e tentar continuar com os seus hábitos de leitura. Um vídeo do YouTube mostra como a tecnologia de eye tracking portátil é utilizada para estudar o comportamento visual das pessoas em situações de dia-a-dia, como por exemplo, interações entre pais e filhos e entre médicos e pacientes. O objetivo é tentar perceber melhor como o olhar influencia a comunicação e a compreensão durante estas interações reais. Os participantes usam uns óculos especiais com sensores que registram exatamente para onde estão a olhar. Os registros adquiridos permitem aos investigadores analisar de forma precisa como decorre e se processa a atenção visual durante uma conversa, como se dá o contacto visual, em que momentos há desvio do olhar e o que isso pode significar em termos de atenção, interesse ou ligação emocional. Ao utilizar esta tecnologia em ambientes reais e não em espaços como laboratórios, os comportamentos observados são muito mais naturais e autênticos. Isso dá aos investigadores uma visão mais clara e concreta de como funciona a interação humana no cotidiano e como se estabelece confiança ou empatia apenas através do olhar. Os principais pontos deste vídeo incluem: uso em contexto cotidiano. Mostrar-se o equipamento a ser utilizado nas casas das famílias e em consultas médicas, registando o olhar durante interações espontâneas. Coordenação visual em conversas. Há uma captação de momentos de contacto visual mútuo, desvios de olhar e pausas, permitindo estudar como os indivíduos regulam a atenção e o próprio envolvimento emocional no diálogo. Dados ecológicos validados. Destaca-se que a recolha de dados acontece fora do laboratório, garantindo comportamentos mais naturais e representativos. Benefícios para a investigação. Discute-se como estes dados informam confiança entre pessoas e empatia, além de potenciais usos em desenvolvimento parental e comunicação clínica. Relativamente à pertinência do uso do eye tracker neste estudo, ele permite observar quando e como é que o olhar é utilizado para manter ou sinalizar a alternância numa conversa, essencial para entender coordenação interativa. Também os padrões de olhar, tempo de fixação, contacto visual ou desvios de olhar permitem inferir processos cognitivos como avaliação, reflexão e tomada de decisão durante a interação. Ao usar eye trackers portáteis em ambientes naturais, os dados ganham autenticidade e, portanto, estes acabam por ser úteis para melhorar práticas comunicacionais dentro das relações médico-paciente ou entre pais e filhos. Estivemos a falar com alguns alunos da Universidade de Aveiro do curso de Multimédia e Tecnologias da Comunicação que fizeram uma pequena investigação sobre eye tracking para uma cadeira. Decidimos dedicar este segmento do telejornal a 4 alunas que selecionamos para fazer uma pequena apresentação cada uma. A percepção visual humana é um fator determinante na forma como interpretamos imagens digitais. No entanto, muitos sistemas de extração de características visuais ainda se baseiam exclusivamente em critérios computacionais como a contagem de pixels ou modelos de cor. Este trabalho propõe uma abordagem centrada no utilizador, utilizada o eye tracking como ferramenta principal para estudar como as pessoas realmente percepcionam e identificam cores dominantes em imagens. Através da utilização de um eye tracker,
foi realizado um estudo com 40 participantes, onde se analisaram as regiões da imagem que capturaram maior atenção visual e as cores mencionadas espontaneamente pelos utilizadores. Foram testadas duas abordagens, a identificação direta de cores dominantes e a escolha de cores que os participantes usariam para pesquisar a imagem. Os dados revelaram uma taxa de concordância de 89% entre ambas, demonstrando que a percepção visual orienta tanto a descrição como a procura por imagens. O resultado do eye tracking confirmaram que certas regiões, nomeadamente o centro da imagem, zonas com os rostos, objetos salientes ou cores puras, atraem mais atenção. A partir desses dados, foi desenvolvido um algoritmo de extração de cores dominantes, com base em blocos de imagens ponderados por fatores como localização central, presença em zonas focadas e intensidade de cor, quentes ou puras. O algoritmo, que combinou esses fatores com um sistema de votação por blocos, obteve uma taxa de correspondência de 58%, com as cores mencionadas pelos utilizadores. Um ganho significativo face aos métodos tradicionais. Estes resultados comprovam que integrar dados de atenção visual permite aproximar a computação de percepção humana, melhorando significativamente a usabilidade e eficácia de sistemas de pesquisa e categorização de imagens. Este estudo reforça a importância de unir eye tracking, cognição visual e algoritmos de análise de imagem para desenvolver soluções técnicas mais naturais, eficazes e centradas no utilizador. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui convosco para partilhar os resultados de um estudo com o título Unpleasantness of Animated Characters Corresponds to Increased Viewer Attention to Faces, ou seja, as personagens animadas consideradas desagradáveis correspondem a um aumento da atenção visual para os seus rostos. É um estudo inovador que cruza a animação digital, tecnologia de eye tracking e ciência cognitiva. O estudo analisa a relação entre o estilo de animação, o grau de realismo e a forma como os espectadores percebem e se conectam emocionalmente com personagens animados. A questão da investigação que orientou este trabalho foi clara. Será que o estilo de animação e o grau de realismo das personagens influenciam a nossa atenção visual e a forma como avaliamos emocionalmente essas figuras? Para responder a esta pergunta, os investigadores utilizaram uma metodologia experimental com recurso à tecnologia de eye tracking. Participaram 29 adultos e cada um assistiu a uma série de vídeos com 4 tipos de personagens. Uma gravação real da atriz, chamada Condição Live, uma personagem animada com um aspecto humano realista, virtual, uma versão estilizada em estilo cartoon, e uma personagem robótica com movimentos faciais limitados, robô. Todos os vídeos foram baseados na mesma sequência, captada com tecnologia Motion Capture e apresentados com fundo neutro para evitar distrações. Durante a visualização foi utilizado o sistema de eye tracking para monitorizar o olhar dos participantes, analisando o tempo total de fixações no rosto e o número de fixações na área do rosto das personagens. Após os vídeos, os participantes responderam a questionários sobre agradabilidade, realismo, estranheza, creepiness e envolvimento emocional. E quais foram os resultados? A personagem live, a atriz real, foi considerada a mais agradável e recebeu o maior tempo de fixação visual e o maior número de fixações, não por ser desagradável, mas para apresentar mais detalhe visual e parecer mais natural. No entanto, o estudo revelou que personagens consideradas menos agradáveis, como o cartoon e a virtual, também atraíram mais atenção para o rosto. Isto sugere um efeito cognitivo de que o desconforto ou a estranheza podem atrair o olhar por mecanismos cognitivos como a tentativa de compreender o que causa essa sensação. Já no caso do robô, que teve menor tempo de fixação e menos número de fixações, esse efeito não se verificou. Sua aparência pouco expressiva e claramente artificial parece ter exigido menos esforço interpretativo por parte dos participantes. Assim, o estudo demonstra que a atenção visual é guiada por dois tipos de processos, top-down e bottom-up, influenciados por emoções e por estímulos visuais. Ambos influenciam o tempo de visualização e mostram que o nosso olhar revela muito mais do que pensamos. Este estudo
mostra ainda como o eye tracking é uma ferramenta poderosa para avaliar o impacto visual e emocional das personagens animadas e como pode ajudar os criadores a melhorar a experiência do público. Já na Universidade de Aveiro, uma investigação inovadora cruzou tecnologia e marketing para estudar o impacto da publicidade clandestina, o chamado Product Placement, em conteúdos audiovisuais. O estudo, conduzido por Ana Catarina Manteigueiro, recorreu à tecnologia eye tracking para perceber como o olhar dos espectadores reage a este tipo de inserção publicitária. Questões como quais são as linhas orientadoras para introduzir este tipo de publicidade nos meios audiovisuais e qual seria a sua interferência na narrativa e no espaço cênico são tidas como perguntas base e centrais para este estudo. Com base nestas questões, os objetivos do estudo foram, no fundo, compreender de que forma a publicidade clandestina afeta a atenção e percepção dos espectadores, avaliar o impacto dessa publicidade na narrativa audiovisual e, a partir dos dados recolhidos, propor linhas orientadoras que permitam uma melhor integração publicitária em projetos futuros. Este estudo contou com a participação de 100 indivíduos, entre os 18 e os 45 anos, que visualizaram um vídeo de uma narrativa audiovisual de 1 minuto e 45 segundos, onde foram incorporados de forma subtil elementos de publicidade clandestina. Através do registro dos movimentos oculares dos participantes, foi possível detectar áreas de maior interesse visual, medir o tempo de fixação e perceber que marcas se destacavam. Os resultados mostraram que a familiaridade com a marca, a presença de figuras públicas ou o apelo emocional influenciam diretamente a atenção. Quando a publicidade surge de forma natural e bem contextualizada, sem quebrar a narrativa, o impacto é também mais eficaz. O eye tracking provou ser uma ferramenta crucial para recolher dados objetivos sobre atenção e percepção, e os resultados permitiram à autora propor diretrizes práticas para realizadores e patrocinadores, como escolher planos de câmara que favoreçam a marca sem distrair ou interromper a ação. O estudo dá um contributo valioso para a área da comunicação e abre o caminho a novas abordagens na integração estratégica da publicidade no audiovisual contemporâneo. Uma investigação que mostra como olhar para o ecrã pode revelar muito mais do que pensamos. Boa noite. O artigo que selecionei, Possibilidades de analisar conduta visual com dispositivo eye tracker à procura de dialetos visuais, pondera acerca da utilização do eye tracker como meio de analisar a interação dos sujeitos através do olhar. Mais especificamente, comparar o olhar de pessoas de cidades pequenas e pessoas de cidades grandes. Como primeiro tópico, temos o eye tracking e a pesquisa visual. O artigo afirma que, dependendo do seu objeto, o domínio da investigação visual pode ser dividido em duas grandes áreas. Por um lado, a investigação visual pode ser orientada para o material visual criado pelo homem e produzido por razões práticas ou de distanciamento. Por outro lado, a investigação visual pode dedicar-se à análise de quaisquer aparências visuais naturais, de qualquer aspecto visual do mundo, do corpo humano e da conduta, incluindo a interação contínua entre as pessoas. Na parte de material visual, afirmam que se pode subdividir em 3 outras fases ou aspectos. Primeiro, aparências visuais, imagens ou filmes podem ser analisadas por si só, sem grande interesse pela audiência ou pelo criador do próprio conteúdo. Em segundo, a forma como são produzidas podem ser analisadas também. Por último, pode também estar em causa a percepção e interpretação da imagem ou do aspecto visual por parte do observador. Enquanto que o primeiro tipo de curiosidade está focado nas propriedades inerentes ao material visual, o segundo e o terceiro estão mais interessados na sua utilização. Os eye trackers permitem-nos ver o que, caso contrário, seria imperceptível, abrindo a oportunidade para tornar visível o que escaparia ao olho analítico. É um instrumento que oferece acesso a certos aspectos da conduta humana através do olhar. Portanto,
Em princípio, todas as propriedades de conduta que implicam uma observação ativa, incluindo os aspectos visuais de interação, podem ser estudadas pelos eye trackers. Em segundo, o tópico com o estudo da entrevista visual, design e resultados iniciais, a hipótese que formularam gira em torno da variedade de olhares em espaços públicos ou dialetos visuais. As pessoas que vêm do meio rural ou de cidades pequenas tendem a procurar por rostos familiares quando navegam por espaços públicos. Quando mudam para uma cidade grande, normalmente esses hábitos persistem em multidões, características pelo seu movimento contínuo e com um elevado número de pessoas, o que torna os seus hábitos mais difíceis de obter algum resultado. Por outro lado, as pessoas da cidade tendem a ter menos disposição para procurar por estes rostos familiares. Se o comprimento é considerado o movimento inicial de uma interação, então o reconhecimento desse indivíduo pode ser considerado a unidade zero. Porém, existe ainda atividade antes desse reconhecimento, sendo essa atividade o scanning propositado de pessoas que estão a passar por nós. Neste artigo, refere-se a esta etapa como a etapa -1, criando a sua hipótese em torno dela. Se a sua hipótese for verdadeira, a observação mais frequente dos rostos das outras pessoas e talvez mais tempo gasto a observá-los seria característica das pessoas que residem em pequenas cidades ou no campo, por oposição aos habitantes da cidade. Estes dados e a análise baseiam-se no estudo de 10 pessoas, dividida em 2 grupos, dependendo da área de residência. O primeiro grupo é constituído por pessoas do campo e o segundo grupo por pessoas da cidade. Nesta experiência, selecionaram alguns vídeos no metro de Budapeste em que filmavam as pessoas que passavam. Na primeira fase, condição, pediram para os participantes observarem os vídeos como se estivessem a andar com um amigo local. E na segunda fase, condição, fizeram o mesmo pedido, mas com a diferença de procurar por rostos familiares. Com estas instruções, surgem 2 condições. A primeira sendo a condição mera viagem, onde os sujeitos andam sem a preocupação de procurarem por alguém, ou seja, a primeira fase, e a segunda, a condição, procura de amigos, em que os sujeitos caminham à procura de rostos familiares. O registro dos movimentos oculares foram feitos através de um instrumento chamado Eye Gaze Analysis System, desenvolvido pela LC Technologies. Fizeram um questionário pós-experiência mais direcionado para as pessoas do primeiro grupo, sobre experiências passadas em cidades grandes, de forma a perceber se o facto de irem regularmente a estes locais afetaria a hipótese do seu dialeto visual. As pessoas do grupo do campo fixaram-se nos rostos em muito mais ocasiões, 58%, do que outros aspectos dos filmes, 42%. Simultaneamente, as pessoas da cidade registaram um padrão oposto. Tanto o número de fixações como o tempo a olhar para rostos aumentou com a condição de procura de amigos, em comparação com a condição mera viagem. Os resultados preliminares deste estudo revelam então que as pessoas da cidade têm menos predisposição para observar e fixar o seu olhar no rosto das outras pessoas, sendo o oposto para as pessoas do campo ou cidades pequenas. Na terceira fase de discussão, fazem referência ao conceito de esquema, concebido e caracterizado pelo psicólogo Neisser, que afirma que um esquema é um conjunto organizado de representações cognitivas originadas por experiências anteriores, tendo um funcionamento cíclico. Divide-se em 3 grandes aspectos ou fases, sendo a primeira um processo de antecipação, baseando-se em experiências anteriores e objetivos momentâneos, ativando a mente para perceber a informação. A segunda fase é a recolha de informação relevante do ambiente, de acordo com a antecipação. E, por último, o esquema é modificado pela nova informação. Portanto, se os seus resultados preliminares indicarem algumas características consistentes, estas podem ser explicadas por semelhanças com esquemas. As conclusões desta tese são que o modo de olhar pode ser considerado um hábito e que pode ser condicionado e influenciado por diversos fatores, como o ambiente onde nos encontramos e as pessoas que nos rodeiam, sendo também influenciado por padrões sociais. Para além disso, os seus resultados preliminares podem servir como base para confirmar as suas suspeitas iniciais, de que a forma como orientamos o nosso olhar depende do nosso local de residência, ou por outras palavras, o dialeto visual, e que a etapa -1 de scanning visual é feita de forma diferente. Obrigada. Para acabar o programa, decidimos trazer uma das alunas anteriores para falar sobre o resultado da sua investigação com eye tracking.
Estudo de alunas da Universidade de Aveiro com o Eye Tracker mostra como vemos o mundo. Na Universidade de Aveiro, 4 alunas do curso Multimédia e Tecnologias da Comunicação decidiram transformar teoria em prática. Com o apoio do equipamento Tobii Pro X3 120, um Eye Tracker de alta precisão, realizaram um estudo para explorar como o olhar humano reage a imagens visualmente densas e apelativas. O objetivo era simples, mas ambicioso: perceber o que realmente capta a nossa atenção quando olhamos para uma imagem. O que nos atrai no olhar? A investigação partiu de 5 hipóteses baseadas em teorias de percepção visual: a tendência natural para fixar o olhar em rostos e figuras humanas, a atração por cores vibrantes e contrastes cromáticos, a atenção a elementos isolados ou destacados na composição, o fascínio por reflexos e superfícies brilhantes e a preferência por formas geométricas simples e familiares. O estudo contou com 8 participantes, todos estudantes universitários com idades entre os 18 e os 50 anos. Para garantir o anonimato e o cumprimento das normas de proteção de dados, cada um foi identificado apenas com um número. Foi utilizado o Tobii Pro X3 120, um eye tracker fixado na base do monitor, em conjunto com o software Tobii Pro Lab. Este software permite criar o teste, calibrar o equipamento para cada utilizador e recolher os dados de forma precisa. O método utilizado para a recolha de dados do eye tracker foi dividido em 4 fases: a criação do teste visual, a calibração individual, a apresentação das imagens e a exportação dos dados. Na criação do teste visual foram escolhidas 4 imagens com elevada densidade visual e apelo estético, e cada imagem foi programada para ser exibida durante 5 segundos. Na calibração individual, antes do teste, cada participante seguiu com o olhar um ponto móvel no ecrã, garantindo que o equipamento registava com precisão os seus movimentos oculares. Na apresentação das imagens, após a calibração, os participantes visualizaram as 4 imagens, uma de cada vez, durante 5 segundos de exposição. Foi nesta altura que o eye tracker registrou pontos de fixação, movimentos oculares e zonas de maior atenção. Na exportação dos dados, foi gerado e exportado 3 tipos de mapa para cada imagem: heatmap, mapa de calor, que mostra zonas com maior concentração de fixações, gazeplot, que representa a sequência e duração das fixações, e o cluster map, que agrupa zonas de interesse visual semelhantes. Após a recolha de dados, as alunas procederam à análise dos resultados. Na primeira imagem, no lado esquerdo da fotografia, a atenção dos participantes foi captada por uma figura que lembra uma lua e um rosto. No lado direito da imagem, pouco mais abaixo, o jogo do galo com blocos giratórios captou e distribuiu o olhar de forma intuitiva. As formas geométricas simples, quadrados, cruzes e círculos, são familiares e organizadas, o que facilita a leitura visual e capta a atenção. Uma bolinha vermelha, numa interseção de cordas, abaixo do jogo do galo, tornou-se um ponto de fixação específico. A sua forma geométrica, a sua cor e a sua posição em primeiro plano criaram um foco de segregação visual. Para além destes 3 pontos, mesmo em segundo plano, o carro ao fundo chamou a atenção graças ao contraste cromático e ao seu possível valor contextual, tornando um elemento importante quando o observador tentou perceber o enquadramento da fotografia e o ambiente em que foi capturado. Por fim, a janela à esquerda, com bolinhas coloridas e pelos detalhes circulares que a compõem, aliados à cor contrastante, fizeram dela um ponto de interesse visual. Assim, o olhar nesta imagem foi guiado por 3 forças principais: a reconhecibilidade emocional, como rostos mesmo em formas abstratas ou simbólicas, a familiaridade geométrica, como jogos e padrões simples, e a segregação visual, elementos isolados que se destacam do fundo. Na segunda imagem, o telefone antigo, branco e central foi protagonista. A sua posição estratégica e o contraste com o fundo caótico de autocolantes fizeram dele o ponto de ancoragem do olhar. Os autocolantes com cores vibrantes, amarelo, rosa, vermelho e azul, e formas geométricas mais simples também se destacaram, como o autocolante cor-de-rosa com uma estrela em cima do telefone que, por segregação através da cor e graças à forma, captou a atenção dos participantes. Palavras escritas em letras grandes e legíveis também atraíram mais fixações, pois o cérebro humano é naturalmente atraído por texto, sobretudo quando é curto e claro. Para além disso, os elementos que quebram o padrão, como o espaço ao lado do sticker de camelo, geraram fixações por quebra de ritmo. Neste caso, a atenção visual fragmentou-se entre elementos centrais, mensagens textuais e quebras de harmonia visual. Aqui, o olhar foi imediatamente atraído para o centro da composição, onde se destacam figuras humanas e angelicais. Rostos e corpos, em movimento, exercem um verdadeiro magnetismo visual. Gestos também guiaram o olhar, como o homem de preto a apontar para cima, por exemplo, que direcionou a atenção para o topo da imagem. O gesto, aliado ao contraste cromático com o vermelho em destaque, reforçou a fixação, sendo o maior ponto de fixação desta imagem. As cores vibrantes, como o dourado e vermelho, guiaram o olhar de forma dinâmica, e no lado esquerdo, figuras despidas em queda ou desequilíbrio evocaram tensão e movimento, captando fixações prolongadas. Já as zonas periféricas receberam menos atenção, já que as linhas dos elementos arquitetónicos da imagem dão ao olhar do observador uma orientação ao longo do centro da imagem.
Esta imagem leva, portanto, a crer que o olhar foi guiado por figuras humanas, expressões emocionais, gestos, movimento corporal e contrastes de cor e luz. Na última imagem, os geados em primeiro plano dominaram a atenção. Iluminados, bem definidos e centrais, tornaram-se pontos de fixação prolongada. A luz artificial, refletida nas superfícies, reforçou ainda mais o seu destaque. Ao fundo, as luzes dos edifícios, dispostas em altura, criaram uma sensação de escala e contexto. Elementos verticais, como mastros de barcos, interromperam a continuidade visual e captaram o olhar por quebra de padrão. O cérebro tenta perceber e interpretar a sua função e o impacto na composição. As zonas de sombra, com pouco contraste ou sem elementos reconhecíveis, não provocaram fixações significativas, serviram apenas como pano de fundo para destacar os elementos de luz. Em suma, nesta imagem, o olhar humano foi guiado por elementos iluminados e próximos, contrastes de luz e sombra, profundidade espacial e interrupções visuais. Assim, as 4 alunas com os resultados obtidos ao longo das 4 imagens analisadas confirmaram as hipóteses iniciais do estudo. O comportamento visual dos participantes revelou padrões consistentes sobre a percepção visual. Há uma forte tendência para fixar o olhar em rostos e figuras humanas, mesmo quando estas são apenas sugeridas. Cores vibrantes e contrastes cromáticos atraem fixações imediatas. Elementos segregados e isolados ou que se destacam do fundo visual captam a atenção de forma localizada. Formas geométricas simples e padrões familiares orientam a distribuição do olhar e a composição visual, seja ela caótica, simbólica ou arquitetónica, influencia a trajetória do olhar, criando percursos visuais únicos. Este estudo demonstrou que, mesmo com uma exposição breve de 5 segundos por imagem, o olhar humano é capaz de identificar, priorizar e explorar elementos visuais com base em instintos perceptivos, experiências anteriores e estímulos emocionais. A utilização do eye tracker Tobii Pro X3120 revelou-se uma ferramenta eficaz para a análise da atenção visual, permitindo tornar visível o percurso invisível do olhar e, com ele, a forma como vemos, interpretamos e sentimos o mundo à nossa volta. Obrigada e até ao próximo programa.